Oi, pessoal, é um prazer imenso receber vocês em mais uma edição do Prêmio Construção com Eficiência Lean, um projeto que nasceu com um propósito muito claro, de valorizar quem está liderando e transformando a construção civil com base em método, tecnologia e dados reais. Hoje o nosso encontro é muito especial, porque mais do que celebrar os resultados, a gente vai mostrar como o Lean Construction funciona na prática e como as construtoras estão usando o Agile para alcançar a produtividade, a previsibilidade e a eficiência nos canteiros. O prêmio Construção com Eficiência Lean é mais do que isso. Ele é um reconhecimento de quem mede, de quem melhora e de quem inspira o mercado e evolui. E para esse bate-papo eu não vou estar sozinha, claro, né? Eu tenho aqui comigo o André Kinderé, que é o CEO da Agilin, que vai compartilhar a condução dessa conversa comigo. Bem-vindo, Tudo bem, André. pessoal? Boa noite. Obrigado, Carol. E além disso, nós temos dois convidados muito especiais, que são grandes destaques na última edição, tá? O Vitor, da Aval Gestão Consultoria, que vem sendo uma referência na aplicação do Lean Construction. Bem-vindo, Vitor. E, Obrigado, boa tarde. e o Marcelo, da Berg Construtora. É a empresa responsável pelas obras Monte Solaro, grande campeã de agosto, parabéns, Marcelo. E também tendo o terceiro lugar como destaque, né, a Monte Meru. Bom, hoje, né, nós vamos compartilhar, eles vão compartilhar conosco como eles conseguiram alcançar esses resultados. Quais foram as estratégias Lean aplicadas, o que nós podemos aprender dentro dessa jornada de eficiência. Então, vamos lá, vamos conversar, né? Eu passo a palavra para que vocês possam se apresentar e abrir esse nosso bate-papo, tá? André, por favor, é com você. Pessoal, um prazer estar aqui. Queria parabenizar o Marcelo e o Vitor, né? E agradecê-los por terem aceito aí o nosso convite. Né? Parabéns aí por terem ganho aí o nosso prêmio, essa primeira edição aí do prêmio. Mais é um prazer a gente estar com esse prêmio, muito com essa ideia de criar aí uma competição saudável entre as empresas, de forma que elas possam, todo mundo que está dentro da nossa base, possa evoluir, né, através dessa gamificação, digamos assim, e ver as boas práticas. Eu acho super válida essa e nobre essa atitude de quem ganhou vir aqui e explicar o que está fazendo, quais são as boas práticas, né? Isso é legal também, pessoal, para ser utilizado. O Marcelo utilizou isso muito bem, né? Para reconhecer o time. A gente sabe que as rotinas no dia a dia das obras, mesmo com toda a tecnologia, com toda a industrialização, não é fácil. Então a gente está reconhecendo as equipes que passam por esse processo. Então tem várias coisas boas envolvidas nesse prêmio. Então vou passar agora
a palavra aqui para o Marcelo, para ele fazer uma breve apresentação, e depois para o Vitor também estar falando aí um pouco, né, sobre esse momento e como foi como é estar trabalhando e estar fazendo essa consultoria, esse suporte lá na Berg, utilizando a plataforma da Agile. André, muito obrigado pelas parabenizações. Para nós é motivo de muito orgulho. Nós acompanhamos o trabalho de André há mais de 10 anos, a verdade é essa. Como clientes, já estamos há mais de 6 anos como clientes. E antes mesmo de virar cliente, a gente acompanha todo o trabalho e não foi à toa que viramos clientes. Foi justamente estando acompanhando o trabalho que ele estava desenvolvendo aqui na internet, a divulgação da tecnologia, da forma que ele desenvolveu a plataforma e como essa plataforma estava realmente auxiliando a nível Nordeste, depois nacional, as construtoras. E esse trabalho foi reconhecido por nós e não demorou muito para que a gente trouxesse ele para perto, foi aos poucos. Nós não contratamos todos os serviços do André. Eu acho interessante a gente compartilhar a forma como nós fizemos isso, porque pode ser um caminho para todos, né? A gente foi aos poucos, contratamos a equipe da Aval Engenharia com o nosso orçamento inicialmente, e depois a gente migrou para o planejamento de obras, onde a gente passou a ser usuários do Agile, mas a gente já acompanhava todo o trabalho desenvolvido pelo André e a gente utilizava as ferramentas dele de forma indireta, não necessariamente utilizando o software, mas todo o conhecimento que a gente estava ali que ele compartilhando e a gente adquirindo através de cursos, através de palestras, a gente começou a colocar isso em prática, né? E depois de um tempo, a gente contratou os serviços do software, que agora estão sendo traduzidos mais do que nunca em resultado, né? Querendo ou não, as nossas obras que, quando passaram a utilizar o Agile agora, começaram a ter um desempenho que, antes mesmo da premiação, eu já tinha um reconhecimento interno de que nunca tinha imprimido a intensidade e a velocidade de execução que estamos imprimindo nessa obra. Apesar de não ser a maior obra da gente, é uma obra com um certo grau de dificuldade, e nós implementamos um desafio muito grande, que é executar realmente uma edificação do zero, pegando terreno limpo, em 28 meses, né? E, graças a Deus, dentro do planejamento que nós efetivamos junto à Aval Engenharia, a gente está conseguindo cumprir todas as etapas à risca. Então, assim, a gente está muito orgulhoso desse reconhecimento, e eu não sei se isso é algo inédito, mas de tantos canteiros de obra, pelo número que o Vitor me passou, me corrija se eu estiver errado, tá, André? Parece que são mais de 300 canteiros de obras que estão utilizando a plataforma Agile, e nós estarmos com 2 obras no pódio, em uma mesma premiação, eu fiquei assim, até abismado. Quando o Vitor me falou, eu achei que era só uma obra. E depois, quando ele chegou com as 2 placas, eu disse, o quê, rapaz? É isso mesmo? A gente ganhou 2. Foi, caraca, que bom. É sinal de que não é só o desempenho individual de um time, é um CNPJ que está acertando, né? E a gestão está acertando independente dos canteiros, né? E, querendo ou não, eu acredito que o uso da plataforma está nos ajudando bastante, estamos muito orgulhosos, e estamos aqui disponíveis para tirar todas as dúvidas, transformar aqui a nossa empresa em um livro aberto. Conhecimento, ele não é nunca para ser guardado, ele tem que ser compartilhado para que a gente possa melhorar a engenharia do Brasil como um todo. Nós precisamos ter esse nível de consciência, a engenharia do Brasil como um todo precisa evoluir e melhorar, não só nos aspectos tecnológicos, mas também nos aspectos de gestão, para que a gente possa remunerar melhor a nossa mão de obra e transformar a nossa área em uma área atrativa. É assim que eu vejo e estou aqui à disposição de vocês. Legal, Marcelo. Estamos encostando em 500 já, tá?
Então é uma amostra ainda maior. Então, parabéns. Passar a palavra aí para o Vitor, né, que está também fazendo. Obrigado pelas palavras, Marcelo. Um prazer. Eu me lembro lá atrás, quando a gente fez o primeiro orçamento paramétrico aí para a Berg, há muito tempo atrás, Muito né? tempo atrás. E o Vitor está dando continuidade a esse trabalho com excelência. Passar aqui a palavra para o Vitor, para ele também se apresentar e falar um pouquinho do que está sendo desenvolvido aí em conjunto com a Berg, né? O que são os diferenciais que vocês estão conseguindo colocar em prática aí em relação ao mercado. Legal, prazer, André, Marcelo, assim, é um prazer imenso aqui para mim estar fazendo parte aqui dessa live com duas feras aí do mercado. Aqui a gente, então, contextualizando, eu fico à frente aqui da Aval Gestão, né, a gente iniciou, como o Marcelo comentou, a gente começou com o Marcelo fazendo orçamento, né, tentando ajudar ele ali na definição dos custos, né, de uma forma mais assertiva, e aí fomos evoluindo, né, até chegar hoje a essa premiação aí muito mais que merecida. Realmente o engajamento do time, né, a forma como eles se apropriam do planejamento, como eles questionam, isso tudo é muito louvável, né, assim, resulta diretamente nessa premiação, né, envolvimento direto aí do Marcelo, né, em todo o trabalho, né, tanto dele quanto do André, né, o André é sócio dele, os dois se envolvem bastante, né, então acho que isso é um grande diferencial, de fato aí para poder garantir bons resultados, né, então a gente começou com a obra, agora estamos com duas, né? Então já estamos na terceira obra aí com o Marcelo e assim fazendo a diferença, e eu tenho certeza que esse time aí vai fazer muito mais, né? Pode ter certeza, porque eles realmente são engajados, eles entendem, eles se apropriam, como ele mesmo comentou, né, de cursos, e como ele se apropria das partes de metodologia, né? Eu acho que muito mais que somente a plataforma tá bem embasada na metodologia Lean, isso é um grande ganho, um grande diferencial. Então, eles assim, realmente estudam, né, levam a sério e realmente fazem acontecer, né? Acho que esse está se capacitando, está se apropriando da metodologia, e isso que a gente vem tentando fazer e implantar junto com eles aí no dia a dia, isso aí faz uma grande diferença no dia a dia, e o que resultou aí na premiação dele, né? Muito mais que merecido. Estamos aqui à disposição também. Até antes da Carol puxar aí as perguntas, eu queria só um ponto de atenção aqui que, assim, para mim é fundamental. As pessoas pensam que uma metodologia de gestão, uma filosofia como o Lean, por exemplo, o Lean Construction é a obra que resolve. E não é uma metodologia de gestão empresarial. Então a gente vê que quando você tem um case de sucesso, o envolvimento do estratégico, né, mostrando a importância disso para todo mundo, entendendo o que está acontecendo dentro do nível estratégico, faz toda a diferença. Então, eu tenho certeza que um dos fatores de sucesso, além da competência técnica, é o envolvimento deles, como o Vitor falou, no planejamento, passando as diretrizes, colocando a importância disso para o time. Então, isso é um diferencial muito grande, que muitas empresas às vezes deixam de lado isso daí e não conseguem criar essa cultura, porque o Lean não é ferramenta, o Lean é cultura. A ferramenta ajuda, a tecnologia ajuda, mas é cultura, tá? Então, só esse ponto que o Marcelo tocou, que eu acho muito importante. Vou passar aqui para a Carol, para ela conduzir aí as perguntas aí para os nossos convidados. Vamos lá, gente. Agora que a gente já teve essa contextualização, né, de vocês, queria saber como são essas obras em termos de porte, de execução, e o que motivou vocês a buscarem o Lean, né, de forma mais estruturada junto à Agile através da Aval Gestão. Conta pra gente um pouquinho, eu queria escutar você, Vitor, essa tua contribuição pontualmente com relação a isso, né, na atuação lá junto às obras da Berg. Então, vamos lá. Falando pela consultoria, o Marcelo aí vai entrar no detalhe aí das obras, né? Vai falar com muito mais maestria do que eu. Mas pelo lado aqui da consultoria, a gente vem tentando, né, atuar de forma muito próxima e estratégica com o Marcelo nessa questão da implantação dos conceitos, né? Como o André comentou, acho que é muito mais profundo do que somente ali a tecnologia,
né? Então, a gente ter aí a possibilidade de ter plataformas como a Agile, que está nos suportando nesse sentido, fazem total diferença, né? E é isso que a gente vem tentando aplicar no dia a dia, né? Nas obras da Berg. Então, conceitos de fluxo de serviços, balanceamento, né? Implantar isso no dia a dia e fazer um controle eficiente, um controle realmente ali curto prazo, né, indicadores, e não só ter os indicadores, mas tomar decisão a partir desses indicadores, né? Então, esse é o nossa atuação junto com a Berg, é onde a gente vem tentando auxiliá-los aí no dia a dia das obras. Corroborando com o que o Vitor está falando, eu acho que é importante até eu contextualizar um pouco a minha persona, e para ter um entendimento, eu vou chegar aonde o Vitor começou, né? Esse cenário que vocês estão vendo aqui, gente, não é à toa, não. Eu estou no escritório da obra, tá? Esse escritório aqui não é o escritório da empresa. A empresa tem um escritório muito bonito, graças a Deus, para receber seus clientes, para fazer reuniões, para realizar suas vendas, mas não é à toa. O amigo de vocês está agora no escritório da obra, porque é onde eu enxergo que o diretor de engenharia tem que estar, né? Então, não é à toa que a gente está buscando esse aperfeiçoamento constante, né? A minha rotina é estar dentro da obra o tempo todo, seja dentro do canteiro, seja aqui administrativamente perto do time, para que decisões do dia a dia sejam facilitadas, para que a equipe esteja segura, para que a gente possa tomar essas decisões estratégicas do dia a dia, né, do curto prazo, de forma mais rápida e dinâmica, né? E como o Vitor falou, a gente tem uma experiência longa de 29 anos de empresa, que vamos 30 aí, né? E aí a gente atua na posição de diretor, a gente estrategicamente acaba também trabalhando na parte de incorporação, como o Vitor citou, tem o André Vasconcelos, meu sócio, que faz o trabalho hoje de incorporação e vendas com louvor. A gente consegue se dividir, se complementar, né? Eu não conseguiria estar aqui me dedicando tanto se eu não tivesse o apoio e o suporte dele, de total importância para que a coisa aconteça. Então, essa divisão de responsabilidades é muito importante. O André, como o Vitor falou, participou de várias reuniões, ele tem um histórico dentro da obra, então ele tem a visão da obra também. Ele era o diretor de engenharia antes de eu retornar para a empresa, e nós, apesar de sermos os donos da empresa, somos já a segunda geração, nós tivemos uma história fora daqui, trabalhamos para os outros, aprendemos o que é ser empregado, aprendemos como é trabalhar para os outros, aprendemos a ser liderados, para então aperfeiçoar a nossa metodologia de liderança e aprender o que se deve, o que se não deve fazer na gestão da equipe, né? E aí trazer essa visão para que a gente pudesse, então, desenvolver um trabalho diretamente com quem está executando e também o trabalho estratégico, né? Então, essa visão que nós temos aí de 20 e tantos anos de experiência de campo, de canteiro de obra, auxilia muito para fazer um trabalho a quatro mãos, né? Logicamente, o Vitor, com a equipe da Aval, com a experiência que tem, expertise em estar ali desenvolvendo vários planejamentos, querendo ou não, eles sempre conseguem crescer e aprendendo com muitos players, né? As particularidades dos seus clientes, as demandas que eles têm, vão trazer para o Vitor sempre um aprendizado extra, onde ele consegue compilar a informação de muitas pessoas para conseguir ser assertivo para cada case, né? Então, eu não tenho dúvidas de que se eu começasse do zero, eu fosse um cliente cru, né? Que não tivesse conhecimento vasto da área, tivesse iniciando meu processo de corporação e contratasse a Aval ia estar me entregando um trabalho com uma excelência já me ajudando, me norteando a tomar as decisões. O que eu acredito que nos leva a ter o prêmio é um somatório, né? É uma experiência nossa acumulada com os ajustes finos que o Vitor tem feito para nós. Ele traz para nós a visão completa, com os conceitos do Lean, com toda a questão de visão, de impacto das etapas, principalmente numa obra de construção vertical, como a Carolina perguntou. Onde nós nos posicionamos? Somos uma empresa de construção vertical de alto padrão, trabalhamos exclusivamente com esse tipo de obra. Para quem tem o conhecimento, sabe que o caminho crítico de obras como essa é algo extremamente importante para que você esteja conseguindo atingir índices de produtividade, de assertividade, cumprir os prazos. Você precisa ter um controle rigorosíssimo
de todas as etapas que estão em sequência de execução, senão você não consegue ter bons índices de evolução. E o trabalho do Vitor em nos auxiliar, em ter uma visão micro dos detalhes, de nos trazer ali os questionamentos sobre se estamos realmente com as restrições todas resolvidas, que vão impactar nas etapas que estão vindo pela frente. Então, o trabalho que ele nos ajuda a ajustar faz com que a gente eleve o nosso nível de excelência. Como o André, já citei, a nossa relação é antiga, mas agora nós estamos demonstrando resultado, e eu acredito que tem a ver com a nossa sinergia desse trabalho em conjunto. Uma empresa que tem uma vasta experiência, com uma empresa de planejamento também, com um alto conhecimento técnico que pode nos contribuir a estar fazendo os ajustes finos e levar o nosso potencial de excelência, né? Legal. Um ponto que eu fiquei curioso aqui, Marcelo, para você passar para a gente é o seguinte: a consultoria, né, e a tecnologia te ajudam em ver os indicadores, a consultoria te ajuda na metodologia, mas o prêmio ele é ganho no dia a dia, né? O que eu falo no dia a dia? É no check-in, check-out, é no PPC, na aderência do planejamento em relação à execução e no comprometimento do time com aquilo que está posto dentro do sistema e que foi compilado em conjunto ali com a consultoria. Como é que você está equacionando esse tipo de coisa, você está nesse nível de diretoria, para engajar o teu time e comprometer ele com as metas, para que ele não tenha aquela visão de que, veio uma pessoa aqui, fez um planejamento, porque tem muita gente que a gente vê isso, vem um cara, fez um planejamento aqui, seja consultoria, ou seja, até dentro da empresa, mas não tem nada a ver, eu vou fazer do meu jeito aqui, tem um sistema que o diretor olha e eu tenho que dar um jeito aqui, faz atrapalhar. Como é que você faz para engajar o teu time, né, nessa causa, para estar junto com eles e para que eles acreditem no que foi posto, para que eles, além de acreditar, se envolvam naquilo que foi posto e façam acontecer? Bom, começa em transmitir segurança no que a gente está fazendo, né? Então, por exemplo, como nós temos um histórico de 29 anos e nunca entregamos uma obra fora do prazo, o time já compra a ideia da gestão nesse ponto. Tipo, olha, esse cara sabe o que está fazendo, né? Então, começa nessa construção de uma relação de confiança. Depois disso, é confiar no trabalho que está sendo desenvolvido de bastidores, junto com a Val, de métricas de curto e médio prazo, né? Então, a minha equipe, ela não fica engajada no dia 30 de abril de 2027, que é a data onde o prédio tem que estar pronto, de forma alguma. A equipe fica engajada com as nossas micrometas, né? Que são pré-determinadas toda semana. Então, toda sexta-feira, nós temos uma reunião estratégica de engenharia, onde as métricas da semana precisam ser cumpridas. É porque não dá para ver, mas esse quadro que vocês estão vendo aqui é uma tradução do trabalho da Val, onde eu fico aqui jogando de um lado para o outro e deixo exposto toda semana nesse lugar bem aqui, ó, é a lista das atividades que precisam ser executadas semanais. E ela fica disponível tanto aqui escrito como online. A gente tem um grupo onde todos os envolvidos estão participando, e aí eu tenho a minha meta de toda semana disponibilizar para eles as nossas micrometas. Isso facilita uma visão a curto prazo do time do que eles precisam fazer dentro de um curto espaço de tempo. Para que isso seja feito, logicamente foi necessário um trabalho antecipado de background muito grande desenvolvido por nós e com o direcionamento da Val, que é o quê? Estabelecer as metas de médio prazo, que nos ajudam a desenvolver as médias de curto prazo. Então, o time tem que estar engajado e estar sendo acompanhado o tempo todo com as médias de curto prazo. Uma vez atingido elas, eu não tenho dúvidas que as longas vão ser atingidas. E a importância de lidar com isso toda semana ou diariamente. E você está ali presente no canteiro de obra, acompanhando o dia a dia da obra e tendo certeza de que aquelas métricas que foram estabelecidas estão sendo executadas, se não surgiram gargalos imprevisíveis, que pode acontecer, todo mundo sabe de um canteiro de obra acontece, né? E você está perto para entender o dia a dia da obra e está fazendo esses ajustes finos. Então, a forma que a gente tem, Vitor, é essa, estratificar muito bem, ter uma conversa muito clara e, logicamente, o meu trabalho aqui é ser o homem do futuro. Então, uma vez que eu vou ter uma conversa com eles sobre qual vai ser a métrica da semana, eu tenho que garantir que
tudo que é restrição para eles esteja resolvido para a próxima semana. Não adianta eu estabelecer metas aonde eu estou distante deles e não sei das restrições que estão acontecendo e tá o tempo todo com metas inatingíveis, porque eu mesmo não estou resolvendo aquilo que é de minha responsabilidade, que é dar condições de trabalho. Então, eu preciso ter a visão do futuro e trazer para eles a visão do presente. E fazer deles os executores. Eu não me envolvo com a execução, eu me envolvo com o planejamento. A execução é meu mestre de obra, é meu engenheiro de campo, é a galera que está ali envolvida na atividade do dia a dia. Muito bom. Agora, vamos entrar um pouquinho mais nos números, na parte técnica, né? Os resultados que impressionaram o mercado, tá? Na obra Monte Solaro, vocês atingiram, falando com relação à nossa premiação, tá? Vocês atingiram um IRR de 100%, ou seja, vocês tiveram 0 restrições críticas, né? O que garantiu ali uma Removeram fluidez todas, total. né? Isso é Todas, importantíssimo. impressionante. Isso garantiu uma fluidez, né, no planejamento, algo que é raríssimo em obras dessa escala, né. E Marcelo, fala um pouco para a gente como foi possível, né, acho que o Vitor tem muito a contribuir com isso também, mas como foi possível chegar nesse nível? O que vocês fizeram de diferente na rotina, com o uso do Agile, né, como isso ajudou de fato a garantir essa visibilidade sobre essas restrições? Só um ponto, só antes do Marcelo Sim. responder, é que o Vitor faz um trabalho de elencar essas restrições, né, junto com o time. Então ninguém pode nem dizer que o time dele botou meia dúzia de restrição, porque o Vitor tá lá puxando dele, né? Então foi no mérito mesmo. É legal vocês trocarem essa ideia para quem está assistindo a gente, porque eu vejo que muita empresa deixa a restrição de lado. Muita empresa deixa isso de lado e a gente está vendo aqui, olhar para as restrições, ter 100% de remoção de restrições dá resultado. Então eu queria que vocês comentassem isso daí. Vitor, comece você. Pronto, eu vou começar. Porque eu sou antes suspeito. Eu sou suspeito. Eu não posso estar falando muito disso, porque vai parecer como o próprio André falou, com propriedade dos usuários e tudo mais, ele entende que se as duas empresas, a de planejamento e a de execução, não tiverem ali focadas em realmente retratar a realidade, né? Tudo isso realmente vira dados para inglês ver, não é a nossa realidade. A gente faz com que o trabalho nos ajude, né? Então, Vitor, fala um pouco como é que vocês fazem, depois eu corroboro. Beleza. Só antes disso, eu queria só chancelar aí o que o Marcelo falou. Realmente, a atuação dele, né, assim, faz toda a diferença. Ele está no dia a dia das obras, ele está se envolvendo, né? Então a gente também tenta ter muito essa cultura de envolver, né, os nossos clientes no planejamento, em tudo que a gente está fazendo, para poder ter a cara do cliente, a cara da empresa que tá nos contratando, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Para evitar até o que você falou, André. Pô, chegou aqui uma empresa, me entregou um planejamento, quando eu olho para ele, não tem nada a ver com minha realidade, né? Então a gente também, né, procura fazer isso, está envolvendo, né, o cliente na construção, né, dos planos e de tudo que a gente está fazendo para poder gerar esse engajamento que vai ser transferido aí para o dia a dia na obra e que o Marcelo vem fazendo junto com o time dele. Então, ele, além de estar ali, né, tocando a operação, tocando o dia a dia, ele também está implantando a cultura da Berg com os outros colaboradores. Né? A partir desse momento, né, a partir desse trabalho, todo mundo já sabe. Rapaz, essa é a forma de trabalhar da Berg, não pode ser diferente, né? Esse é o nível de excelência que nós queremos entregar, e a presença dele aí no canteiro, sem dúvida, tem feito total diferença, né? E aí, respondendo, né, a parte das restrições, né, realmente não é para, assim, não é mascarando nada, né, é real, é dados reais isso daí. A gente, como consultoria, a gente tenta está envolvendo todos os setores, né, da empresa, suprimentos, projetos, operação, diretoria, né? Então, eu acho que esse envolvimento, né, de todos os setores da empresa, elencando o maior número de restrições possível, é fundamental. Né? É fundamental para garantir realmente resultado na obra. Né? Não é levantar a restrição para poder cumprir com o indicador.
Não é isso, né? É fazer um plano de proteção ao médio prazo, fazer um plano de proteção às atividades da obra, né? Senão nada disso faz sentido, né? Se o maior interessado disso tudo é o resultado da obra, é cumprir com prazo, é cumprir com custo, né? Então, a gente, dentro dessa sinergia aí com o cliente, a gente faz uma rotina onde a gente senta com todos os envolvidos, e mesmo que tenha algum envolvido que não tenha, que não possa participar daquele momento, ele vai estar sendo citado, a própria plataforma distribui isso para os envolvidos, né? Então isso garante uma fluidez na informação, né? Garante que todo mundo está dentro do mesmo objetivo, todo mundo está sendo alertado sobre as suas responsabilidades, né? Até porque toda restrição precisa ter um responsável, precisa ter uma data limite para cumprir. Então, esse trabalho, né, que a gente vem fazendo, né, não é só para inglês ver, não é só para cumprir com o indicador, é realmente para ter um plano de proteção, né? Então, obra, sim, são inúmeras restrições que a gente pode colocar, desde projeto, desde suprimentos, de operação. Então, essa rotina, né, fazer parte do dia a dia dentro das obras é fundamental, ao meu ver. Então, esse acho que foi um ponto que a gente procura cumprir junto com a Berg, e realmente a gente percebe que eles se engajam, se envolvem e fazem acontecer para poder remover as restrições. Então, acho que é isso. Corroborando aí com a fala do Vitor, é engraçado, porque assim, a obra do Monsolaro e a obra do Monte Meru, eu tenho funções diferentes, né? Na obra do Monte Meru, eu sou engenheiro residente, apesar de toda a questão de ser dono da empresa e tudo, essa obra eu sou o engenheiro da obra. E a obra do Monsolaro, eu tenho um engenheiro subordinado, onde eu estou atuando ali como um suporte técnico para ele somente, mas é a pessoa que está lá tocando os assuntos. Então, essas questões das restrições, elas funcionam até melhor para mim como diretor do que como gestor da minha própria obra, né? Porque quem imputa restrições, geralmente é um coordenador de engenharia, alguém que está ali garantindo que o seu gestor direto da obra esteja ali com a visão de longo prazo, né? Que ele esteja ali atento às atividades subsequentes que não vão impactar, então, no cronograma da obra. A segurança que eu tenho, no momento que essas restrições são estabelecidas, é de que a informação está exposta e que há uma necessidade dele, então, estar acompanhando ali constantemente. Então, para mim, como gestor de um outro engenheiro, é uma ferramenta sensacional, né? E que é onde eu foco muita energia com ele, né? Dizendo, olha, todas as restrições são resolvidas, estamos acompanhando, existe alguma coisa que está pendente. E, logicamente, a gente às vezes não precisa nem se apegar tanto ao que está cadastrado no Agile, a nossa própria experiência acaba ali, a gente acaba se antecipando, que é muito o que acontece, por exemplo, na minha obra, que eu sou o residente, porque eu tenho uma visão já tão orgânica da coisa que eu não preciso estar acompanhando necessariamente as restrições, porque como eu mesmo imputo as restrições, eu sei o que eu tenho que resolver. E muitas das vezes, quando eu vou analisar um item, tipo, precisamos estabelecer uma restrição para o mês que vem, que eu vou conversar com o time, eu digo, qual seriam? E quem me atende na Val lá é a Laís. Ô, Laís, e aí, qual vai ser a restrição que nós vamos colocar? Aí ela me fala, Marcelo, está aqui programado para iniciar a atividade de ar-condicionado. O material material já está na obra? Eu, já. Então não tem que botar essa restrição. E o gás? Vai começar no outro mês, tem que começar essa negociação. Aí eu digo, não, a negociação já está iniciada, coloca aí só a restrição do prazo de entrega. Aí quando é no mês que vem, Marcelo, está na hora de botar a restrição do prazo de entrega. Eu disse, não, o material já está na obra. Então, assim, a gente acaba trabalhando num processo de antecipação que é um exercício provocado pela Val. Eu busco tentar não ter restrições, já porque eu estou me antecipando essas etapas. Agora, para quem não tem uma vasta experiência, é uma ferramenta sensacional. E se você obedecer e cumprir esse índice e conseguir ter uma assertividade muito grande com ele, você dificilmente vai ter problema de logística. Então, tratar essas premissas é ponto-chave para que você consiga ter um bom desempenho. E, logicamente, como falou, todos os setores trabalhando em conjunto. Então, os suprimentos têm que estar muito alinhados, você tem que estar próximo dos suprimentos, consciência sobre prazos de entrega, consciência sobre prazos de negociação, para que aquilo não impacte. Há uma necessidade de você se antecipar bastante com isso. Então, utilizar essa ferramenta do índice de restrição é algo
que eu não tenho dúvidas que faz toda a diferença, tá? E aquele ponto, só complementando, André, que são os níveis de maturidade, né? Hoje a Berg tem um nível de maturidade que a parte das gestões é uma coisa que flui naturalmente, né? Vão ter construtores, assim como vão ter construtoras, né, que ainda não têm esse nível de maturidade e que vão se apoiar da plataforma para poder estar contribuindo e chegar nesse nível. É natural essa evolução, né? Esse caminho, né? Você entrar com o nível de maturidade de repente ali até um pouco menor, né? Sobre os conceitos de Lean e tudo mais, e você ir se aperfeiçoando e chegar no nível que os desafios vão aumentando, né? Vão se tornando outros desafios. Aqueles deixam de ser desafios, né? Passa a ser rotina e você passa a ter novos desafios. Acho que esse é o grande intuito. É legal o Marcelo colocar aqui, reconhecer que é uma jornada, não é uma jornada de curto prazo, né? Falar, faz 10 anos que eu comecei, fiz um trabalho, fiz outro, fui estudando, foi pegando, então é uma jornada de médio e longo prazo, porque como eu falei, é uma cultura, não é só a ferramenta, não é só é uma coisa que tem que ter uma capilaridade por todo o time, mas vai lá, Carol. E agora, olhando para a questão do Monte Meru, né, da obra Monte Meru, que ficou no nosso terceiro lugar, foi destaque com um PPC de 70%, né, uma excelente aderência também ao planejamento executado. E aí, assim, Vitor, nesse caso, né, o que vocês enxergam, né, o que contribuiu para essa consistência? Bom, ao meu ver, além da condução, né, da obra, como o Marcelo comentou aí, o envolvimento de todo o time, né, essa questão de eles estarem realmente engajados sobre o plano a ser cumprido, né, como o Marcelo falou aí, as rotinas aí, né, de curto prazo, né, as metas de curto prazo, metas semanais, tá gerenciando isso, tá fazendo as reuniões para poder estar cumprindo com o plano, eu acho que são fundamentais, né, check-in, check-out, André acho que também já chegou a comentar sobre isso, faz com que você tenha maturidade suficiente para estar cumprindo com o plano, né? Então, primeiro, aderência ao planejamento, todo mundo se engajar, todo mundo se apropriar daquele plano, aquele plano é único para todos. E segundo, controle no dia a dia, né? Tá fazendo com que a equipe esteja incomodada com as informações ou com algum plano, algum indicador que não tenha sido cumprido e fazer com que eles reajustem a rota e consiga ter uma aderência maior, né? Eu acho, assim, aderência ao planejamento e controle no dia a dia. Bacana. Esse Complementando replanejamento semanal. Perdão, Marcelo, pode. Complementando o que ele falou, comunicação clara, sabe, Carol? É muito importante que estando próximo do time, você tenha uma comunicação clara sobre o que é prioridade, sabe? Se isso não for muito claro, não for estabelecido, cada um começa a estabelecer as próprias metas individuais e vai caminhando por caminhos que nem sempre é o que a empresa precisa, né? Então, há uma necessidade de ter uma visão ampla do macro, né? Que é o tal do maestro, né? É a pessoa que está dizendo, não, o instrumento que entra agora é esse daqui. Você vai por aqui, você vai por ali, né? E essa clareza de objetividade, ela é imprescindível para que o objetivo principal aconteça. Como você falou, conseguir concluir atividades é um grande desafio dentro da construção civil, sabe? Porque você lida constantemente com problemas do dia a dia e não conseguir, de fato, concluir uma atividade, fica sempre o que a gente chama a gira, o rabinho para trás, e tem que ficar para resolver depois, e aí você não vai concluindo as atividades, isso vai virando uma bola de neve. Aqui nós somos muito focados nisso, em não deixar nenhuma pendência para trás. Uma etapa concluída é uma etapa concluída. Ela não é parcialmente concluída, não pode. E a equipe entende isso, tem um entendimento. Fazer eles criarem consciência de que aquilo é muito mais caro, porque depois que você desmobiliza o time e volta para resolver, cria todo um custo adicional que vai de encontro justamente a toda a metodologia Lean Construction. Você entrar para executar a atividade com a consciência de que você tem que ir para concluí-la. É a premissa básica, e para nós isso é extremamente importante. Eu tenho total tranquilidade hoje de, por exemplo, eu estou no 10º pavimento do Monte Meru agora, acabamos de concluir a alvenaria.
e eu já estou no primeiro pavimento com a execução de revestimento cerâmico. Até eu chegar no revestimento cerâmico, já foi feito contrapiso, instalações hidrossanitárias elétricas de tudo, já executamos o forro, já começamos, inclusive, até a parte de pintura. Só que para a gente iniciar cada uma dessas atividades, todo o restante que tem em atividade de meio entre a alvenaria e o revestimento cerâmico, eu não tenho dúvidas que não existe pendência nenhuma. Então, focar em concluir as atividades é de extrema importância para você não só conseguir bons índices, mas para você ter tranquilidade de que você depois não vai ter custos adicionais, sabe? É importantíssimo isso. Bacana. Eu acredito que esses replanejamentos semanais, essas reuniões de PPC, o uso de dashboards, né, do Agile, eu acredito que auxilia muito, porque perceber e ter a análise desses indicadores direcionam as tomadas de decisão, né? Eu acho que isso é um ponto focal. Desculpa, cara, mas esse Não. indicador não é uma obra que está no início, não, viu? É uma obra que está ali a pleno vapor, certo? Fazendo alvenaria, como o Marcelo comentou, até revestimento, então volume de atividades grande, né? Ter esse indicador realmente é bem louvável, viu? Uma multidisciplinaridade dificulta muito o modelo de gestão, sabe? A obra campeã, que é a obra do Monsolar, nós estamos com a estrutura a todo vapor acontecendo. A obra do Montemeru, logicamente, de forma alguma, menosprezando o nosso título, né, de campeão, mas eu vejo muito valor no desempenho que conseguimos com a obra do Montemeru, no estágio de obra que estamos, porque é muita coisa para ser gerenciada para manter alto desempenho de todos os índices, entendeu? Porque nós temos muitas variáveis que poderiam prejudicar nossos índices. Mas isso demonstra, então, um nível de planejamento elevado, porque, como eu falei, hoje eu tenho em atividade alvenaria, reboco, chapisco, contrapiso, revestimento cerâmico, forro, instalações elétricas, hidráulicas, hidrossanitárias, ar-condicionado, gás, exaustão. Tudo isso tem que estar acontecendo para que todas as etapas que são execução aconteçam. Então, para você errar alguma coisa ali que prejudique o seu PPC, é só esquecer um item de ter sido comprado. Eu só preciso ter esquecido de comprar uma tubulação, que vai prejudicar tudo. Eu não vou poder fazer forro, eu não vou poder continuar depois para fazer a pintura, eu não vou poder executar a cerâmica. Então, assim, são obras com estágios diferentes, que demandam complexidades, e a gente está muito orgulhoso de estar conseguindo ter esse índice numa obra que está em um estágio tão complexo. Bacana. Olhando agora para trás, né, depois dessa jornada toda, quais os principais indicadores ou práticas que vocês considerariam, assim, mais decisivos para que, né, as 2 obras chegassem ao topo do ranking? Resumidamente, assim, o que vocês poderiam trazer para a gente como um aprendizado principal? Tá fechado. Oi, Vitor, manda aí. Tu que diz. O que tu acha? Então vamos lá, vamos lá. Acho que assim, sem dúvida é prazo e custo, né? No final, o que manda, o que vai fazer a diferença é prazo e custo. Temos indicadores ali, né, de terminalidade, isso é importante, o Marcelo bem colocou, né? Mas acaba que no final o que manda é a obra no prazo e dentro do custo, né? Tudo isso que a gente falou, médio prazo, restrições, controle de eficiência de curto prazo, culminam para a gente ter indicadores ali de IDP, de índice de desempenho de prazo, e índice de desempenho de custos também, dentro da expectativa do construtor e da incorporador, né? Então, é um trabalho amplo, né, que culmina em 2 indicadores ali que a gente poderia indicar, IDP e IDC, mas o trabalho de base é árduo, né, e ele é constante, não pode deixar a bola cair, né, porque no final, assim, o cliente, né, do Marcelo, ele vai estar com expectativa de receber uma obra, né, e o Marcelo também tem uma expectativa de ter uma rentabilidade naquele negócio, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui é para proteger 2 indicadores principais: IDP, que é o índice de desempenho de prazo, e IDC, que é o índice de desempenho de custo, né? Então, toda a nossa visão, né, em conjunto aí com o Marcelo, todo esse trabalho que a gente vem fazendo, né, desde lá da metodologia, desde conceitos ali,
até essa evolução que a gente vem tendo, né, se apropriando de indicadores, se apropriando de informações e dados, isso aí vai ser refletido, né, um trabalho longo, né, mas vai ser refletido aí em índices de desempenho de prazo bons e índices de desempenho de custos bons, né? E aí os desafios vão surgindo e vão aumentando, né? De repente, lá na frente, a gente está pensando já em redução de prazo de obra, né? Vão ser outras necessidades, né? A gente tem clientes, né? Falando um pouquinho aqui da Val, que a gente começou na primeira obra, que o cliente estava ali, pô, é X meses, é 42 meses de obra, fazia suado. Hoje a gente está conversando com ele com obras que estão em 40 meses e já pensando em obras que vão para 38 meses. Mas o que é isso? Isso é ganho real, mas o que é isso? É cultura, é evolução, é um trabalho árduo, né? Ele conseguiu isso na primeira, na segunda obra? Não, a gente já está indo para a oitava obra com ele. Mas isso aí, tu imagina, 4 meses de 40, é 10% de prazo de obra, né? São 4 meses a menos de despesas indiretas que ele vai estar pagando, mas ele só conseguiu isso porque ele fez esse trabalho de base bem feito, né? Então, os desafios são constantes, mas eles mudam à medida que você evolui também. Então, acho que é por aí. Perfeito. Desculpa, André, pode falar. Vai lá, Marcelo. Tá bom. Completando o que o Vitor falou, para nós, o IDP é algo que nos norteia muito, né? Então, cumprir o prazo de todas as nossas etapas para nós é o nosso principal norte. O IDC é uma consequência, né? O fato de eu tenho uma condição privilegiada, privilegiada que me gera um custo, o meu custo de vida, né? De estar aqui dentro, né? Podendo ser eu abrir mão do personagem filho do dono tradicional, que estaria em Miami tomando um drink na beira da piscina, né? De algum hotel de luxo, para estar aqui, para estar garantindo, então, bons IDCs, né? Querendo ou não, você estando aqui perto, você participa das negociações, você garante boas compras, você está junto para garantir o índice de produtividade da mão de obra, controlando muito bem a contratação e sabendo a quantidade de pessoas da sua equipe para poder você cumprir aquele prazo, né? Então, isso acaba ficando dentro do dia a dia, né? Eu estou cuidando do meu dinheiro aqui. É inevitável que a gente consiga ter um alto controle de custo, né? É inerente a mim, a minha função. Mas o IDP, que é uma coisa muito, muito importante, porque é a mais, entre aspas, fácil de dar errado, sabe? Se você não tiver um bom acompanhamento. E para nós aqui é o nosso principal norte. E é um valor muito forte para nós. A gente se orgulha muito de nunca ter entregado uma obra fora do prazo e a gente acredita de verdade que isso nunca vai acontecer. Ainda mais com todo o suporte que nós estamos tendo. E evoluindo. Nossa última obra, com 15 pavimentos, a gente conseguiu concluir ela em 30 meses. Essa daqui, nós estamos com meta de concluir em 28. E, por enquanto, parece que vai dar certo. Então, vamos para frente. Pode seguir, Perfeito. André. Carol, estou curioso para saber quem é que ganhou nesse mês. Eu sei que ainda tem uma participação aí do Israel, mas já estou curioso. Esse, pelo que o Marcelo e o Vitor colocaram aqui, está super bem entregue, né? O prêmio do mês de agosto. Estou curioso para saber quem ganhou agora de setembro e também tem o recado aí do Israel. Passa a bola aí para você, para a gente matar essa curiosidade. Sim, a gente vai saber. Logo mais a gente vai estar sabendo quem foi, de fato, o ganhador agora do mês de setembro, né? E a gente vai já passar a bola para ele. Mas só para a gente poder concluir, né? Muito bom que o Marcelo, o Vitor pôde trazer e compartilhar aqui com a gente. E é importante ver que atrás de cada indicador existe muita disciplina, muita troca, uma cultura muito forte de melhoria contínua, né? E isso, assim, gente, é inspirador, né? Ver que o Lean dá esse resultado, né, do método e ter uma plataforma específica como o Agilent, que pode auxiliar e ajudar nisso tudo, sem dúvidas, né, é primordial, é importantíssimo, né? Mas, André, eu queria te ouvir agora um pouquinho, antes da gente passar para o Israel, tá? Um
que mais, né, te chamou a atenção, né? Você como um grande especialista na área, a gente queria te ouvir também o que você acredita que esses resultados representam dentro da jornada do Lean, né, no setor, no geral. Eu vejo que aí, pessoal, pelo que o Vitor e o Marcelo colocaram, reforçando aquilo que eu tinha posto, né? Que o trabalho vem de uma base conceitual muito sólida, de uma cultura muito sólida. A gente falou aqui em alguns momentos do Last Planner, longo, médio e curto prazo, falando de PPC, IRR, IDC, falamos de todas as instâncias, mas não adianta saber isso de cós salteado se não tiver a disciplina do Marcelo lá no dia a dia, se não tiver o engajamento do time, se não tiver o apoio da Aval na metodologia, né? E a ferramenta ela ajuda muito porque é muito ruim, por exemplo, você pode estar num carro que você está indo super rápido, mas você está indo para a direção errada, né? Porque você não tem lá um GPS, porque você às vezes não tem um velocímetro, você está indo muito rápido, mas você está com pouca gasolina e você demora para perceber essa informação. Quando você percebeu, você já está com o carro parado sem gasolina. Então, essa questão de você ter ali indicadores em tempo real, você ter capacidade de ganhar o jogo, né, a cada semana e corrigir esses desvios pelos apontamentos que são feitos dentro da plataforma, como o Marcelo falou. O jogo você vai ganhando ali a cada semana. Se você só olhar lá, também se a consultoria, né, o Vitor, for lá uma vez no mês para chorar o leite derramado, se a empresa não tivesse potencial de estar lá essa disciplina, de estar fazendo as medições semanais, de estar voltando isso para a consultoria conseguindo visualizar isso, independente de onde ele estiver, ele estando em Fortaleza, né, ou ele estando nas visitas presenciais em São Luís, isso gera uma diferença muito grande. Então, assim, a tecnologia dando apoio a uma base sólida de conceito e filosofia, o resultado vem. Tá aí a prova, né? O Marcelo, vocês estão vendo que às vezes as pessoas pensam também que eu preciso ser uma empresa grande para ter esse tipo de resultado, né? Eu preciso ter uma estrutura gigantesca para ter esse resultado. Vocês estão vendo, o Marcelo é diretor da empresa, gerente de uma obra, né? Com o papel de gerente de uma obra e coordenação da outra obra e conseguindo tirar aí bons resultados, tá? Então isso é bacana. Hoje em dia, né, a tecnologia permite isso. Não é o cara que tem mais recursos, é o cara que sabe usar a tecnologia. Tem aquela brincadeira, né, que o pessoal fala, antigamente, um cara que tinha indo para uma área totalmente diferente, né? Uma pessoa que tinha boas condições, que gostava de música, investia uma fortuna para ter lá uma sala cheia de CD, de DVD e tudo mais, e se mostrava lá. Hoje em dia, qualquer pessoa tem um Spotify, ele tem todas as músicas do mundo, né, dentro do celular. Então, o que eu estou querendo dizer? A tecnologia, ela quebra esse tipo de escassez, quebra esse tipo de diferencial, né? Então, você vê que dependente do tamanho da empresa, você sabendo utilizar as ferramentas, as plataformas, ter apoio de uma consultoria, né, que cabe dentro desse tipo de obra também, você faz a diferença, pessoal. Então, não vamos por esse lado da desculpa. Eu sou pequeno. Eu preciso disso. Não é. A gente tem que mudar agora. E a construção civil está ficando cada vez mais desafiadora. Se você não tiver um nível de profissionalismo, você vai ficar para trás. Você não vai mais fechar a conta. Não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. A gente tem uma série de coisas aí acontecendo. Escassez de mão de obra, alta de custo de insumos, dificuldade de aumento de preço de venda. Durante muito tempo a gente resolvia isso. Aumenta o preço de venda e a conta ainda ia fechando, o mercado ainda absorvendo. Então, agora a coisa está mais desafiadora. E sem esse tipo de conversa que a gente está tendo, sem esse tipo de conceito, não vai. Então, acho que essa é a grande mensagem, pessoal. Carol, obrigado pelo convite. Para a gente, como falamos no começo, é uma honra estarmos aqui, podendo estar contribuindo para a comunidade da construção civil, encabeçada pelo time do Agile. Esperamos estar aqui mais vezes, a verdade é essa. Ficamos muito felizes e honrados com a premiação. Virou aqui um desafio interno. Todo mundo agora está super motivado, querendo ganhar mais prêmio, querendo ser reconhecido novamente. Eu achei de muito salutar essa iniciativa de vocês. Eu acredito que vai só trazer coisas positivas e dizer para vocês que nós somos muito satisfeitos com o trabalho que está sendo desenvolvido em conjunto com a Val e a utilização
da plataforma, como ela tem nos dado esse suporte, essa clareza para a tomada de decisões. Então, fica aqui o nosso agradecimento e nosso depoimento de que o caminho para a evolução é esse mesmo, é trazer tecnologia para dentro da obra e reconhecer que o conhecimento precisa ser compartilhado e que a gente está aqui como aprendizes e como fonte de informação, tá? Obrigado e até a próxima, já estou profetizando. Olha aí. Também queria agradecer, Carol, André, pelo convite, né? Foi um prazer enorme aqui representando a Aval Gestão nesse case, né, da Berg. A gente fica muito satisfeito com o nosso cliente, né, tá vencendo essa premiação. São iniciativas como essa que fazem com que o mercado se evolua constantemente, né? A gente está muito satisfeito aí com o case da Berg, com o mercado como um todo, né, o mercado de São Luís, aí também, onde o Marcelo tem atuação. É um prazer muito grande para a Val, né, de ter um cliente nosso, né, como primeiro e terceiro colocado, né, isso, assim, faz sentido para a gente, né, faz a gente se orgulhar muito, né, desses resultados e perceber que a gente está no caminho certo, né? Então, mais uma vez, agradecer, me coloco sempre à disposição quando vocês precisarem. Agradecer também aí pela plataforma, baita de um diferencial, né? Ter a plataforma no nosso dia a dia. Ajuda muito a gente nos processos, a otimização de tempo, trazer os indicadores em tempo real. Agradecer pela parceria e nos colocar sempre à disposição. André, agora nós queríamos te escutar para concluir aqui, né, com o Marcelo e o Vitor e poder seguir a nossa live, porque a gente tem muita coisa ainda para vir aí pela frente. Agradecer o Marcelo e o Vitor pelo conhecimento que eles compartilharam aqui, né? Esse momento é muito disso, compartilhar o conhecimento e parabenizar o trabalho que está sendo feito aí nessas duas obras. E vamos ver aí quem que vai ganhar a próxima, esse mês agora, né? O Marcelo já comentou aqui que a competição agora está acirrada, que eles querem ganhar a todo custo aqui, mas vamos ver, né? Então, esse é o intuito, é uma competição saudável para que as pessoas, para que as empresas cresçam, para que as empresas compartilhem as boas práticas dentro da nossa base para os clientes e para o mercado, para que o mercado assim evolua, que esse é o nosso propósito. Muito obrigado, Vitor, obrigado, Marcelo, né? E até a próxima. Muito bom tudo isso. E assim, o Agilin é mais que uma plataforma. Ele é um parceiro estratégico que integra não só a metodologia, tecnologia e dados para entregar sempre os melhores resultados no canteiro. E a cada mês, novas soluções vêm sendo lançadas para apoiar sempre esse propósito, né? E agora eu chamo o Israel, o nosso head comercial, para contar para a gente o que vem por aí. É com você, Israel. Opa, tudo bom, pessoal? Tudo bom? Israel aqui, valeu, Carol, né? Como a Carol aí muito bem me apresentou, me chamo Israel Chacon, tá, pessoal? Sou engenheiro civil, sou especialista em gestão de aplicando Lean Construction e atuo como head comercial aqui na Agilent, tá? Então, estou aqui para trazer essa novidade muito bacana, tá? Que é o nosso módulo de gestão de empreiteiros, né? Para já mostrar para vocês como é que ele funciona e quais são esses ganhos aí esperados para a gente levar aí para os canteiros, tá? Então, para contextualizar perante essa nossa solução, pessoal, eu trago aqui esse slide, né? Que a frase é bem clichê aí, né? Qual é o engenheiro que nunca teve aí problema, né, com algum empreiteiro aí na obra, né? Seja ali problema com algum pagamento, seja também aferir aí perante aí a medição que eu recebo, né, que o engenheiro recebe, aferir ali os avanços nas atividades, a qualidade, ver se algum pagamento foi adiantado para que eu retenha nessa minha próxima medição. Então, assim, foi falado, né, ao longo da conversa do André, do Vitor, do Marcelo, foram falados algumas vezes aí sobre mão de obra, e o intuito aqui é a gente estar melhorando a vida, o dia a dia aí dos engenheiros que estão à frente aí, né, dessa gestão de terceirizados, certo? Então, vou aqui já contextualizar vocês perante a esse fluxo, pessoal. É um fluxo bem simples,
tá? Começa ali com a alocação dos contratos nas minhas atividades do planejamento. Então, eu já tenho essa minha alocação. Para quê? Para que eu tenha essa medição do contrato vinculada à medição física com a aferição da qualidade, né? Eu não precise estar tendo duplicidade aí de fluxos, né? Tá controlando isso em planilhas paralelas. Eu tenho tudo integrado e digitalizado dentro de uma mesma solução, tá? Então, com base nisso, a aprovação da medição e a aprovação do pagamento, da mesma forma também, né? Então, é aquela segurança, né, de eu saber que meus dados estão linkados e estão, né, seguros aí dentro de uma plataforma, não estou fazendo controles paralelos, né? Não estou trabalhando com várias planilhas. Então, esse é o real ganho, né? Eu ter toda essa linkagem entre a minha medição física, né, deixando claro e transparente quanto eu tenho que pagar para aquele empreiteiro, tendo como base o avanço físico e tendo como base também a qualidade, certo? Então, para vocês, para ficar ainda mais palpável, eu trago aqui essas telas onde a gente consegue ver de forma bem simples. Eu estou aqui numa tela de alocação, pessoal. Então, para cada item do meu contrato, eu vou alocar com a atividade do meu planejamento. Eu já tenho essa visão. Atividade que o contrato está alocado e pavimento que eu vou estar executando nessa minha atividade, né? Então, assim, para o lado do engenheiro é muito bom, porque eu tenho, por exemplo, uma previsão aí de todas as atividades a serem realizadas no meu mês pelos meus empreiteiros, e para o lado do empreiteiro é maravilhoso, porque ele também recebe o relatório de curto prazo dele, né? Então, seu empreiteiro vai saber o que e onde ele vai ter que executar, né, na sua obra nesse mês. Certo, pessoal? E para o engenheiro fica uma maravilha, porque para previsionar pagamento, poxa, deixa eu me preparar financeiramente aqui, já consigo saber quanto eu vou ter que pagar para cada empreiteiro meu, tendo como base aqui os serviços que serão executados. Tá? Então, essa tela aqui é muito legal e muito simples, né? Outra tela que vai ser muito utilizada é essa tela de medições, né? Que é como eu falei para vocês. Aqui eu já consigo ver da atividade que foi medida ali, do item do meu contrato, eu consigo ver vinculada à atividade do meu planejamento. Qual foi o avanço dado nessa atividade? A qualidade está aprovada ou não? Que é essa informação aqui, esse verdinho aqui, ou o vermelhinho perante ali uma não conformidade. Então, ter toda essa visão, transparência e segurança, né, sobretudo, de estar fazendo um pagamento de uma atividade que foi finalizada e que teve a qualidade aprovada. Caso não, vou ter aqui a transparência e vou, né, nortear minha decisão com base nisso. Certo, pessoal? Então, a plataforma já vai trazendo essas sugestões de quanto que deve ser pago, tendo como base avanço físico e aferição de qualidade. Tudo isso aqui linkado dentro da nossa plataforma. Importante ressaltar, não há redundância, tá, pessoal, de medição. A informação do avanço físico, a informação da qualidade são puxados, né, desses inputs que já foram dados nos nossos aplicativos. E aqui, muito legal também citar esses relatórios que eu já falei, né? Tanto o empreiteiro recebe o seu curto prazo pelo próprio WhatsApp, como para o engenheiro também é muito legal ter essa previsão aí dos serviços que vão ser executados para que eu já programe meu financeiro tendo como base nisso. Importante ressaltar também, pessoal, essa interação em tempo real via inteligência artificial, que imagina esse seguinte fluxo. Dei uma não conformidade hoje ali na minha obra, em tempo real o empreiteiro recebe um relatório falando qual o problema, para que ele consiga agir rápido, para que ele consiga já resolver aquele problema, né? E consiga ter a medição dele ali, seja na quinzena ou no final do mês, dependendo de como for o fluxo da construtora, certo? Então, fluxo 360 via inteligência artificial, levando esses relatórios tanto para o engenheiro quanto para o empreiteiro. Isso traz muitos ganhos aí no dia a dia. E para finalizar, pessoal, é justamente esse comparativo aqui entre o método tradicional e o método proposto aqui apresentado para vocês agora dessa forma bem simples, tá? Então eu saio de um método tradicional onde eu tenho medições desvinculadas com as medições dos meus contratos, que eu não tenho esse link entre produção e qualidade, eu tenho que fazer tudo isso manualmente, eu tenho que estar me comunicando com o meu empreiteiro manualmente, né, ligando para ele, cobrando via WhatsApp sem ter nenhuma inteligência artificial para me auxiliar, versus o método que eu apresentei aqui para vocês, que é o nosso foco de solução, né, onde eu tenho a medição dos meus contratos vinculadas aí às minhas medições físicas, aferição de qualidade e todo esse fluxo 360 de aprovação da medição, do pagamento e envios de relatórios, seja para a equipe técnica de engenharia, seja também para o lado aí do empreiteiro, tá? Então, o nosso foco aqui é
primeiro, diminuir drasticamente nessa quantidade de horas que hoje o engenheiro leva para manualmente estar cruzando esses fluxos e fazendo a medição dele, e também melhorar, tá, o dia a dia aí entre engenheiro e empreiteiro, por ter aí uma facilidade muito grande e uma inteligência artificial para estar agindo rápido, né, dando tempo tanto para o empreiteiro tomar uma decisão mais rápido e conseguir corrigir um fluxo, como para o engenheiro também, né, ter o previsionamento e ter aí toda essa visão gerencial a respeito dos seus contratos, tá? Então, dei minha colher de chá, passo a bola de novo aí para a Carol e o André, tá? E caso você tenha ficado interessado e queira ver no detalhe, nossa equipe está à disposição aí para estar te atendendo, te mostrando como é que isso aqui vai trazer muitos ganhos no seu fluxo. Beleza, pessoal? Obrigado aí, né? Excelente fim de live, né? Por assim dizer, para vocês, e ficamos à disposição aqui para um atendimento mais personalizado. Muito bom, pessoal. Essa questão do módulo da agente de gestão de terceirizados vai ajudar muito as construtoras e incorporadoras. A gente percebe que é uma dor muito forte. A gente conversando com os nossos clientes, quando a gente estava fazendo o discovery para desenvolver essa funcionalidade, muitos deles falando que perdem muito tempo fazendo as medições e essas medições não são assertivas, eles têm muito medo de falhas, né, durante o processo, de pagamentos em duplicidade, né? Então, essa questão do link com a qualidade, quando você chega ali uma medição para um diretor aprovar, muitas vezes ele olha e fica na dúvida, será que está tudo ok? Será que eu não vou ter que pagar de novo porque a qualidade ainda não está aprovada? Então, a gente consegue fazer uma gestão efetiva de ponta a ponta. Então, parabéns ao nosso time de desenvolvimento, muito bom a apresentação do Israel. E agora, Carol, vamos para o que interessa agora, vamos saber quem ganhou esse prêmio. Você passa a bola aí para quem vai ser o responsável por anunciar o prêmio, a responsabilidade está grande. Vamos lá. Vamos, tá acirrada. E o pessoal tá super ansioso para querer saber quem realmente ganhou, né? Enquanto a tecnologia evolui, quem está aplicando na prática também segue colhendo resultados incríveis. E muito bom ver tudo isso, né, André? Agora a gente vai de fato conhecer quem são, né, os destaques, mas também o grande ganhador de setembro com o Alan. Então, Alan, te chamo agora para você trazer, né, isso para a gente que estamos aqui todos ansiosos. Fala, galera! E aí, Carol? E aí, André? Tudo bem? É um prazer estar com vocês hoje, né? Para a gente premiar mais uma vez uma obra vencedora aí, né? Dessa vez aí é a obra vencedora do mês de setembro, né? E a gente vai descobrir hoje, né? Quem são os nossos 5 destaques aí do mês de setembro no uso das nossas plataformas, né? Que estão utilizando o Agile, estão engajados na nossa plataforma, estão utilizando as nossas ferramentas para conseguir aí alcançar uma melhor gestão da obra, certo? Então, pessoal, sem mais delongas, né, vamos descobrir quem são os nossos 5 destaques do mês de setembro, certo? E aí, né, a gente tem as nossas obras, né, que se destacaram, por enquanto, ainda sem sequência de primeiro, segundo, terceiro lugar, a gente está simplesmente apresentando aí as 5 obras, né, que tiveram os melhores resultados aí nesse mês, tá? Então, vamos iniciar aí, né, com a Vital Construtora, né, junto com a obra Vital Trend. E aí, aparecendo mais uma vez aqui como destaque, né, a Berg Construtora, junto também com a consultoria da Val Gestão, com a obra Monte Solaro. Também aqui aparecendo mais uma vez a empresa Torresani, né? E aqui com dobradinha da Torresani, né? 2 obras aqui da Torresani, uma é a Edifício Adelina e a outra é a obra Marine, né? E mais uma vez também aparecendo aqui a Terra Brasilis, né? Com a obra, né? Boulevard. Então, parabéns aí aos nossos 5 destaques, né, pessoal? Esse resultado aqui prova que vocês estão trabalhando bem, desenvolvendo bem com a ferramenta, né, utilizando os nossos princípios, né, que a gente aplica aí dentro do Agile para elevar o potencial de execução, o potencial de eficiência da obra de vocês a um outro nível, certo? E antes da gente descobrir quem é dessas construtoras aqui, né, qual é a grande obra, né, a grande construtora vencedora aí do nosso prêmio no mês de setembro, eu queria passar um pouquinho, né, para vocês um pouco de como
a gente pode, né, auxiliar vocês a chegar também a bons resultados como os dessas construtoras, né? Então, a gente vai dar foco a duas partes importantes aqui, né, do nosso acompanhamento, que são o acompanhamento de longo prazo e o acompanhamento de financeiro, né, que trazem aí o nosso IDP e o nosso IDC, que são os nossos indicadores de longo prazo e de financeiro dentro da nossa plataforma Agile, né, que são indicadores que você consegue aí achar dentro da nossa plataforma, né, no nosso portal de indicadores. Então, falando primeiro do indicador de longo prazo, pessoal, né, nosso planejamento de longo prazo, nele a gente consegue analisar a nossa curva S, né, e a gente consegue ter uma trajetória estratégica aí do planejamento do nosso projeto a longo prazo, né, em que a gente pode comparar aí o nosso planejado e o nosso realizado. A gente consegue visualizar o planejado de acordo com a linha de base, consegue visualizar o planejado de acordo com as nossas reprogramações, certo? E aí, através desse resultado, né, a gente consegue visualizar aí o nosso IDP, o nosso Índice de Desempenho de Prazo, que nada mais é do que a relação do nosso avanço realizado e do nosso avanço planejado. Então, na nossa aba de longo prazo, né, como a gente está vendo aí nessa fotinha que a gente trouxe do Agile, a gente consegue visualizar a nossa curva S e a gente traz, por exemplo, o indicador de desempenho, né? E esse IDP, esse nosso indicador de desempenho, quando ele está maior do que 1, isso é bom, né? Isso significa que a nossa obra aí, ela está executando aí num ritmo maior do que aquele que foi planejado no longo prazo, né? E quando esse indicador é menor do que 1, significa que a gente está um pouco atrasado aí em relação àquele planejamento que a gente definiu lá no longo prazo, né, na nossa linha de base, certo, pessoal? E o nosso outro indicador que a gente vai falar também, né, é do controle físico-financeiro, né? E aí é onde a gente tem o nosso indicador Índice de Desempenho de Custo, né, que é a nossa relação entre o valor agregado e o custo realizado. E o IDC aí, mais uma vez, quando ele é maior ou igual a 1, significa que a gente está legal no nosso projeto, né, que significa que a gente tem uma margem de lucro. E quando a gente está menor do que 1, significa que a gente está tendo um pequeno estouro, né? Um grande estouro está perdendo aí da diferença dos valores. E é interessante a gente dar uma olhada nesses indicadores, né, para a gente ajustar o que precisar ser ajustado a longo prazo, né, para a gente melhorar o planejamento do nosso projeto, né? Então, fazer esse controle, pessoal, ele permite que a gente tenha os marcos financeiros do nosso projeto, que a gente analise, né, faça análise de valor agregado, né, já que a gente tem aí na nossa aba de financeiro do Agile a nossa curva de valor agregado, e isso ajuda, né, a ter uma tomada de decisão embasada em dados, né, que é o que a nossa plataforma quer mais auxiliar aí todo mundo que está utilizando, certo? Turma, então, queria só mostrar um pouquinho para vocês de como a gente usa os nossos indicadores, né, ao nosso favor. E agora vamos finalmente descobrir, né, quem foi a grande vencedora, né, aí a obra vencedora do nosso prêmio Construção com Eficiência Lean no mês de setembro. E a nossa vencedora foi a construtora Vital Construtora aí com a obra Vital Trend, certo, pessoal? Então, essa é a nossa obra campeã do mês de setembro. Meus parabéns para todo mundo que está envolvido, todo mundo da construtora, todo mundo da obra. É muito bacana o trabalho que vocês vêm fazendo. Tenho certeza que esse resultado é fruto de muito esforço de toda a equipe, tá? E é isso, pessoal. Uma alegria falar com vocês e divulgar esse prêmio. E agora a gente vai voltar aí, né, com o André e com a Carol para a gente continuar aí a nossa live. Beleza, turma? Boa noite. Tchau, tchau. Muito legal, Carol, Alan, mostrando aí para a gente. A gente vai estar mandando para vocês a placa de reconhecimento, né? Muito mais do que reconhecimento, é uma forma da gente estar motivando vocês a continuarem nessa caminhada, nessa jornada rumo a uma construção mais eficiente, com menos desperdício, né? E fazendo com que o Lean e a tecnologia realmente sejam pilares aí para esse caminho dessa nova construção civil. Parabéns, está em excelentes mãos o prêmio desse mês de setembro. E eu queria aproveitar para fazer um convite aqui para quem está com a gente até aqui na live. A gente vai estar promovendo um evento em outubro, tá? No final do mês, agora em outubro, tá? Dia 28 e 29 de outubro, em São Paulo, que vai ser a imersão em mão de obra. Vai ser um evento onde a gente vai estar junto com diversos especialistas, batendo de frente com esse grande desafio da construção civil, que é a gestão da mão de obra. Então, não perca,
está aqui na tela, né? Temos até um desconto para quem está aqui dentro da nossa live, né? Um cupom de desconto. Utilizem o cupom, não deixem de participar desse evento, que a gente vai ter diversos especialistas com conteúdo rico. Depois a gente vai ter uma visita a uma obra, então é um evento que mescla conhecimento teórico e prático. Então, é imperdível, tá, pessoal? Então, agradecer aqui todo mundo que está aqui com a gente, agradecer nosso time de marketing, nosso time de CS, nosso time de comercial. Obrigado, Carol. Parabéns pela condução aqui. E agora as pessoas entenderem, os nossos clientes darem uma olhada nas regras, procurarem lá os nossos times de CS, que a competição está aberta para o mês de outubro, para ver quem vai ser a obra ganhadora desse nosso prêmio do mês de outubro. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado por quem está aqui com a gente e parabéns a todos pela organização aqui do nosso prêmio. Obrigada a todos pela presença e parabéns mais uma vez aos ganhadores de setembro. Até lá, gente.